Ok, estamos reunidos nessa noite, mais um dia abençoado na presença de Deus, e nós hoje vamos participar de um assunto muito importante, de um tema importante da palavra de Deus, que vai enriquecer os nossos conhecimentos e também todos aqueles que estão vendo pela internet no vídeo, que está sendo colocado na internet nessa noite, amém? Que Deus abençoe a todos que estão participando dessa reunião, os que estão presentes, os que estão vendo pelo vídeo. Vamos começar lendo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo do gentio, os que agora te envio, para lhe abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Nós hoje estamos diante de um tema muito importante hoje. Hoje nós vamos falar sobre ressurreição. Nós temos essa consciência porque há muita luz, muita informação sobre esse tema na palavra de Deus. Nós sabemos que não existe reencarnação. A Bíblia afirma claramente, Jesus testifica claramente que o que existe é ressurreição. Por que Paulo estava testemunhando diante do rei Agripa e ele disse essa palavra? Ele contou o chamado dele como ministro de Deus para evangelizar os gentios de todo o mundo. E o Senhor confirmou com ele um ministério de salvação, libertação. E quando Jesus fala com Paulo e envia ele ao gentio para levar a palavra, ele fala claramente que ele estava sendo preparado para pregar o evangelho ao gentio, para abrir os olhos e das trevas, vos converteres à luz e do poder, livrar do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então nós vemos aí Deus falando com Paulo e testificando com ele sobre a ressurreição. O homem morreu em Adão. Em Adão o homem morreu o espírito. Deus disse para Adão: certamente morrerás. E Adão morreu, o espírito do homem morreu diante de Deus. E assim como todos morreram em Adão, assim também todos reviveram em Cristo Jesus. Jesus, ele é a primícia de Deus. Ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Em João capítulo 8 e versículo 51, Jesus diz: se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá. Jesus está afirmando a ressurreição. E quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso espírito, nós somos recriados em Cristo Jesus e recebemos da mesma graça, do mesmo favor de ressurreição. Nós entendemos aqui também na carta aos Coríntios, nós estamos também lendo aqui na carta aos Coríntios, capítulo 15, e no versículo 51 diz: e eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, aqui Jesus está afirmando claramente que nós seremos transformados. O nosso corpo, ele não será reencarnado, será transformado em um corpo incorruptível, em um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Para habitar no plano celestial com ele, tem que ter um corpo semelhante ao dele, um corpo incorruptível, um corpo que não pode morrer mais, um corpo que não pode ser corrompido,
mais ser corrompido pelos vermes, como é lá no corpo, quando a pessoa morre, é enterrada, os vermes comem o corpo. Esse corpo que nós seremos transformados, ele não pode ser corrompido, é um corpo imortal. E quando Jesus escreve as cartas de Apocalipse, ele sempre está afirmando sobre a imortalidade. Ele diz: ao que vencer, eu darei que coma da árvore da vida. Ao que vencer, eu vestirei de vestes brancas e andará comigo na cidade de Deus. Outro ele diz: ao que vencer, eu lhe darei um novo nome, será coluna no templo do meu Deus. Ele sempre está falando que a mesma experiência de ressurreição que ele teve, ele é a primícia de Deus na ressurreição. Todos aqueles que crer nele, todo aquele que espera nele, também serão transformados o seu corpo em um corpo incorruptível. E nós temos essa revelação de forma muito forte na palavra de Deus, a autoafirmação dessa revelação. E nós precisamos nos atentar para essa revelação. A ressurreição. Quando Jesus falou com Marta, ele disse para Marta: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E depois ele fala novamente e traz uma outra revelação da ressurreição. Ele disse para Marta: e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então ele está dizendo: se alguém morre, o corpo físico, mas ele crê em mim, ele será ressuscitado. E se alguém vive e crê em mim, nunca morrerá. Então ele pode pegar uma pessoa que ele morreu, mas ele crer nele, e essa pessoa será ressuscitada. Mas aquela pessoa que crê em Jesus, está vivo no Espírito, e nem a morte provará. Esse viverá com ele para sempre. Então a carne e o sangue não entrará no céu, mas o corpo transformado, um corpo incorruptível, que é o revestimento do corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então nós passaremos por uma mesma experiência que Jesus passou, a ressurreição. Então a ressurreição é uma revelação bíblica clara e é algo concreto, algo que será realizado por aqueles que crêem no nome de Jesus. Então quando o Senhor está usando o apóstolo Paulo para estar testemunhando diante do rei Agripa, Paulo fala de ressurreição. E o apóstolo Paulo fala que ele foi chamado por Jesus para levar a palavra de Deus aos gentios da terra, às famílias da terra, e trazer luz, trazer a revelação do reino de Deus a muitas vidas e converter pelo poder do conhecimento, pelo poder da revelação de Deus, muitas vidas do poder de Satanás à fé em Jesus. E de sorte também se receber essa promessa de ser santificado e ser transformado em um corpo incorruptível. Então, a revelação está na palavra de Deus. Nós devemos considerar o que a palavra de Deus está afirmando. Então nós vemos aqui no versículo 51, que diz no capítulo 15, no versículo 51, que eis, aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está afirmando a ressurreição. Quando Paulo foi arrebatado ao céu e ele viu a glória de Deus, ele viu muitas coisas no céu, ele disse que para mim morrer com Cristo é ganho e viver com Cristo é lucro. Ele tinha a visão dos dois mundos, dessa experiência de ressurreição em Cristo Jesus. Tanto é que quando Paulo caminha para Jerusalém, muitos profetas encontram Paulo no caminho e diz: olha, você vai morrer em Jerusalém. E Paulo não se importa com o que os profetas dizem, porque Paulo queria ir se encontrar com Jesus na glória. Então devemos considerar que a ressurreição tem toda uma informação concreta da palavra de Deus. E nós devemos atentar para essa revelação, porque vem do próprio Jesus. Jesus não diz que a pessoa que crê nele morre. Nunca Jesus falou isso. Ele diz que quem morre é a pessoa que não crê nele. Quando vem aquele discípulo e ele começa a querer seguir Jesus, ele diz: mestre, deixa eu enterrar o meu pai.
que meu pai morreu hoje e eu quero ir para o enterro dele, está cheio de gente lá em casa e eu devo ir para o enterro do meu pai. E Jesus disse para aquele novo discípulo: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Jesus está dizendo: o teu pai morreu sem mim, ele já estava morto. E aquelas pessoas que estão lá no velório do teu pai, eles não creem em mim, estão todos mortos. Ainda que em vida, já estão mortos, porque não creem. A ressurreição, ela vem do próprio Jesus, porque Jesus é a primícia de Deus nesse tema, nesse assunto. Primeiro ele ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2 e versículo 6, que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com Ele, e Deus nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, ainda que nós estejamos aqui na terra fisicamente, pelo Espírito da revelação e pela fé e pelo chamado de Deus, nós já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque quando ele ressuscita dentre os mortos, ele ressuscita o nosso espírito que estava morto em Adão. Então, uma vez que o nosso espírito foi ressuscitado em Cristo Jesus, nós temos a visão daqueles que já nasceram de novo. Então, necessário é nascer de Deus. E quando nós cremos em Jesus, recebemos a sua palavra, quando cremos na obra do Calvário, na mensagem da cruz de Cristo, então nós somos feito nova criatura. Nascemos de novo pela fé no nome do Senhor Jesus. Então, valorize o que Deus lhe deu. Jesus nos deu a sua palavra, Jesus nos deu o seu Espírito, Jesus nos deu a sua salvação, Jesus nos deu a sua cura, Jesus nos deu vestes de salvação e direito de entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito de entrar na cidade pelas portas. Então valorize o que Jesus te deu, valorize muito a palavra de Deus. Considere a palavra de Deus com temor e tremor, porque Ele nos deu sua palavra. Ele nos deu o seu Espírito. E são essas coisas que Ele nos deu que nós devemos guardar. Quando Ele diz, guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, Jesus está dizendo, guarda bem o Espírito de vida que eu te dei, guarda a palavra que eu te dei, conserva aquilo que eu te dei, não se deixe enganar, não se deixe se empolgar, considera somente aquilo que eu te dei, o Espírito de vida, a palavra de vida que Deus colocou em nossos corações. Que Deus abençoe todos aqueles que estão ligados pela internet e até uma próxima oportunidade. E amém. E graças a Deus.